Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal Sintonia de Cura com Loreci. E se você gostar das meditações, reflexões, poesia, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajuda outras pessoas a se curarem. Aqui a gente tem meditações, poesia para todas as dores da alma que você procura. E hoje a gente vai refletir a partir da reflexão em tempos de pressa, aonde vivemos correndo. Já se prova cientificamente que estamos vivendo 24 horas como se fosse 21 horas. E nesses tempos de pressa, às vezes perdemos a noção do que sentimos, do que falamos, de como agimos, da nossa correria do dia a dia, aonde perdemos um pouco a nossa essência, correndo muitas vezes atrás daquilo que não conseguimos evoluir, o nosso espírito, permanecer dentro da nossa essência, da nossa alma. Vivendo mais no ego inferior e não olhando para o nosso ego superior. E dentro de tudo isso, essa reflexão é sobre a nossa essência, cura e despertar interior. E estamos vivendo em tempos intensos, tempos em que, muitas vezes, as pessoas se magoam fácil, com muita facilidade. Se ferem por pequenas coisas e reagem no automático, sem realmente compreender o que sentem, o que pensam ou qual a melhor forma de agir. Em meio a tanta pressa, excesso de informações e emoções desordenadas, muitas vezes nós perdemos de nós mesmos por tantas questões que estamos vivendo, deixamos a nossa essência de lado, vivendo aquilo que escutamos através das redes sociais e criamos vários personagens e deixamos a nossa essência de lado. Há dias em que o coração se confunde, sentimos coisas que nem sempre refletem a nossa verdadeira essência. Reagimos por dor, por medo, por insegurança ou por cansaço. E por detrás de muitas dessas feridas estão justamente situações envolvendo pessoas que amamos, pessoas próximas, pessoas que, de alguma forma, tocam profundamente a nossa alma. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo chega rápido demais, notícias, opiniões, julgamentos, comparações, aonde muitas vezes nos comparamos com o outro, aonde vêm as dores da alma, aonde queremos ser igual ao outro e não conseguimos, porque talvez aquilo que vemos não é o que realmente é, ou muitas vezes nós também nos achamos melhor que o outro, criando em nós um ego aonde muda a nossa essência e que deixamos de ser também verdadeiramente o que somos. Comparações, imagens, dores, conquistas e ilusões atravessam as nossas vidas em questões de segundos. As redes sociais muitas vezes mostram recortes de felicidade, enquanto silenciam batalhas internas. E sem perceber, podemos começar a acreditar que a vida do outro é melhor, que o qual eu acabei de falar, mais leve, mais bonita, mais prazerosa. A vida do outro é muito melhor do que a nossa. Mas nem tudo que se vê é verdade, nem todo sorriso revela a paz, nem toda aparência traduz plenitude. Muitas vezes mostramos ao mundo uma versão que não representa aquilo que realmente sentimos dentro de nós,
Muitas vezes aparecemos numa foto sorrindo, dando risada em excesso dentro de um vídeo, mas o que estamos vivendo ali, o nosso contexto interno, não é aquilo que está sendo transparente para o outro. E é justamente aí que mora o perigo, quando começamos a nos desconectar da nossa própria verdade. Essa vida moderna, a vida moderna, pode nos expor ao que não queríamos ver e ao que não queríamos ouvir. Pode nos sobrecarregar emocionalmente, enfraquecer nosso espírito e nos afastar da nossa paz. Mas dentro de cada desafio também existe uma escolha. Podemos permitir que tudo isso nos destrua, ou podemos decidir buscar aquilo que fortalece a nossa alma. Dentro das redes sociais, também podemos buscar aquilo que edifica o nosso espírito, a nossa vida. Deixar um pouco a futilidade de lado, as comparações de lado. O excesso de redes sociais faz com que deixamos de ser aquilo que somos. Podemos também escolher as palavras que curam, músicas que nos elevam, mensagem que despertam, silêncios que restauram, conexões que edificam a nossa alma, que trazem transparência para o nosso viver. Ainda há luz, ainda há esperança, ainda há caminho. A verdadeira transformação nossa, ela começa sendo uma transformação do mundo. Não começa fora, começa dentro. Começa na forma como escolhemos pensar, agir, falar e sentir. Começa quando entendemos que não podemos controlar tudo, o que acontece ao nosso redor, mas podemos escolher como isso irá nos influenciar e nos transformar. Somos seres espirituais, vivendo essa experiência humana. Estamos aqui para aprender, a evoluir, amadurecer e despertar. Cada dor pode ensinar, cada queda pode fortalecer, cada desafio pode revelar uma força que ainda não sabíamos que existia dentro de nós. Talvez a vida seja sobre evitar feridas. Talvez a vida seja sobre não evitar ferida, mas sobre aprendê-las a curá-las com consciência. Talvez não seja sobre viver sem dificuldade, mas sobre não permitir que elas nos roubem a nossa essência. É possível deixar tudo para trás, tudo aquilo que envenena o coração, mágoas, comparações, excessos, culpas, pesos desnecessários. É possível renovar o espírito, é possível recomeçar. Todos os dias ao amanhecer, a vida nos oferece uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer melhor, de escolher viver diferente, de agir com mais amor, com mais sabedoria e mais verdade e compaixão. Que possamos caminhar nessa jornada com mais presença e mesmo menos automatismo, com mais essência e menos aparência, com mais amorosidade e menos julgamento, e que ao final de tudo, quando retornarmos à casa do Pai, possamos levar conosco não apenas o peso das aparências vividas, mas a plenitude de uma alma que escolhe evoluir, amar, perdoar, aprender e transformar a nossa própria história, a sua própria história. Porque no fim, o maior propósito da vida talvez seja exatamente esse, tornar-se luz mesmo. Em meio aos dias escuros, podemos ser luz
para influenciar as pessoas que estão vivendo na escuridão, que se perdem em meio a tantas informações distorcidas. E em meio à correria e às influências do mundo, eu, você, como temos vivido? Estamos conseguindo viver a nossa própria essência ou apenas sobrevivido, se perdendo da nossa essência, vivendo no automático, desacreditando da nossa vida? O que dentro de nós precisamos curar, fortalecer ou transformar, para que a nossa vida tenha mais paz, verdade e propósito. E se hoje fosse uma oportunidade de recomeçarmos, de fazer diferente, qual seria a nossa escolha, a minha, a sua, para fazer diferente, para viver diferente, para ser mais leve, ter a consciência mais alinhada com a nossa alma? Como poderíamos fazer diferente? E dentro dessas perguntas, quando eu falo nós, porque nós somos o todo, nós vivemos em um todo, e quanto mais nós nos podermos olharmos para nós, e que quantas vezes se perdemos dentro do nosso agir, do nosso pensar e do nosso viver, mais pessoas estarão curadas. Não podemos olhar apenas para o outro, precisamos sim olhar para nós, porque muitas vezes nós nos perdemos, nós nos escorregamos dentro das armadilhas do mundo. E nesse sentido, eu termino aqui a reflexão, deixando para vocês esse pensar, aonde você se perdeu ou se perde, traga com amor para a consciência, e dentro dessa amorosidade para com você, reflita e faça diferente, para que o mundo seja diferente e se transforme em luz e amor para com todos. E aqui eu termino a nossa reflexão, lembrando que todas as segundas teremos a próxima reflexão. Até lá!